que uma igreja ela venha se envolver com essas pessoas, é necessário que esta igreja ela venha ser ativa no aspecto da oração. Uma igreja que não ora, ela não cumpre com a missão de Cristo. E aqui, meus amados, a Bíblia nos diz aqui no versículo 1, que eles estavam subindo, ao templo para a oração da hora nona. Eram 3 horas da tarde. E ali eles estavam querendo orar, querendo se fortalecer da graça de Cristo. Uma igreja que ora, ela se envolve, ela vai além. O pastor Hernando Dias Lopes, ele fala uma frase muito interessante nesse aspecto. Ele fala o seguinte, olha, uma igreja de joelhos, ela caminha mais rápido. Uma igreja de joelhos, ela avança mais rápido. Sem oração, não adianta nem tentar. Sem intercessão, não adianta. É muito forte quando a igreja, ela investe em oração, ela busca o Senhor, graça nesse sentido. E Deus a usa de uma forma poderosa. Agora nós temos uma estratégia neste momento aí, de todo evangelismo que a gente faz, que a gente também tem o evangelismo. A gente tem até um projeto lá em Areado que se chama Evangelismo na Faixa. A gente entrega os folhetos para as pessoas na faixa de pedestre. E o que passa de carros, meus amados, e agora a gente tem essa estratégia. Tem aqueles que vão, e tem aqueles que, logicamente, não vão, e a gente entende perfeitamente isso. Mas agora também, a gente tem essa estratégia. Aqueles irmãos que não vão para o evangelismo, aí eu faço uma escalinha de oração, pastor Leandro. E aí eu intimo mesmo, meu irmão, durante 15 minutos. Aí eu faço até um reloginho de oração, entendeu? Durante 2 horas, mais ou menos, que é o tempo que a gente gasta. Aí a cada 15 minutos tem alguém ali que está orando. Olha, se você não pode ir, você não quer ir, você tem todo esse direito. Mas uma coisa Deus te chama. Então, se você vai ficar em casa, esteja orando neste horário. Esteja ali intercedendo. Irmãos, parece que no campo, assim, na questão prática, é muito diferente. Claro que a gente tem que orar antes, mas agora a gente está nesse foco também, de orar no momento do evento, de alguém estar intercedendo ali. Parece que flui de uma outra maneira. Imagina só, você está evangelizando, você está ali direto, com a questão. E você entende, você sabe que tem alguém naquele momento que está orando por aquele propósito, por aquela situação, por aquelas pessoas. Isso nos encoraja, isso aí até nos anima. Nós temos que focar neste aspecto da oração. Eles estavam aqui, neste propósito de ir ao templo para orar. E ali eles se depararam com aquela necessidade, com aquela pessoa que estava praticamente, excluída aí da sociedade. A igreja ela tem que se envolver nesse aspecto. Ela deve ter, sim, uma vida ativa de oração por missões. E Deus, amados, Ele vai trazer estratégias sobre a igreja. Às vezes uma coisa que vai dar certo aqui pode ser que não dá certo em outro lugar. Mas uma igreja que busca a Deus neste sentido, olha, Deus vai mostrar certinho o que essa igreja deve fazer a fim de que o ídolo do Senhor seja uma realidade. Eu quero parabenizar essa igreja que está começando esse congresso missionário, porque esse é um tempo de aprendizagem. É um tempo em que as informações elas estão sendo reunidas para esse tema. E é claro que os irmãos que irão participar aí nesses dias vão aprender grandes coisas. A gente fez muito isso aí lá na congregação do Parque dos Pássaros, antes de entrar a pandemia. E eu lembro que uma vez o pastor Diogo, ele trouxe uma palavra para nós que eu não me esqueço até hoje. E ele foi bem claro, ele falou o seguinte, olha, uma igreja que ela não faz missões, uma igreja que não tem essa parte prática, uma igreja que ela não vai além do púlpito, eu até escrevi um artigo falando sobre isso, a igreja que vai, ou o pastor que vai além do púlpito, uma igreja que ela não se envolve com missões, ela está em pecado. Ele foi bem claro nesse ponto, eu achei bem interessante.
Isso tem base, sim. Porque o que pode atrapalhar a missão de uma igreja? Uma das coisas é o pecado, irmãos. O pecado, ele atrapalha o nosso desempenho espiritual. Ele nos enfraquece. Ele desanima a igreja. É por isso que a igreja aqui ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Primeiro é isso. Para que uma igreja ela venha se envolver, é necessário que ela venha investir em oração, constantemente. Constantemente, para valer. Naquele ponto. O segundo é isso aqui, ó. Ela tem que ser cheia do Espírito Santo. E esses irmãos aqui, eles estavam revestidos do Espírito Santo. Este Pedro aqui, ele é bem diferente daquele Pedro lá nos evangelhos. Para um homem que estava negando a Jesus, para um homem um pouco violento, para um homem impulsivo, aqui ele estava usando todas as suas energias para levar Cristo às pessoas sem se importar o que iria acontecer com a vida dele. O homem cheio do Espírito Santo, como Estevão, é uma pessoa, meus amados, que olha para o alto e não para as circunstâncias. Amém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai até o final. Ela não retrocede. Ela não volta atrás. E a igreja também neste perfil. E nós, como igreja, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. O pastor Hernando Dias Lopes ele vai falar muito bem sobre essa questão. Tem aqueles cristãos que têm o Espírito Santo como um residente. E tem aqueles que têm o Espírito Santo como presidente. É aquele que lidera esta vida. É aquele que, né? Essa pessoa ela se sente tocada, ela se sente impulsionada em anunciar Jesus. Ela se sente inquieta e ela vai. E ela vai. Então é isso, meus amados. Vamos orar mais. Vamos buscar mais a presença de Deus. Vamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos dá. Vamos usar os nossos dons e talentos para a glória do Senhor. É claro que nós, como igreja, nós não iremos atender todas as necessidades das pessoas. Pedro e João aqui, de uma certa forma, ele não pôde atender, talvez, a necessidade ali financeira daquela pessoa. Mas o que eles tinham, eles fizeram valer a pena. Eles se doaram. Eles manifestaram a graça de Deus. E o que eles tinham na vida deles? Era o poder do Espírito Santo. Então, queridos, é isto. A igreja ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Ela tem que ser ativa. Ore mais. Medite mais na palavra do Senhor. Se envolva mais com as coisas que são lá do alto. Não nas coisas que são aqui da terra. Saia um pouco das redes sociais. Se consagre mais a Deus. Busque o Senhor constantemente. Tenha esta fome e sede. E Deus vai te usar de uma forma extraordinária em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. O campo é grande. Os trabalhadores são poucos. E vamos aproveitar. Nós iremos, neste sábado, fazer uma vigília lá na igreja. E ela vai começar às 10 horas da noite e vai encerrar às 6 horas da manhã. Vai ser a noite inteira buscando a presença de Deus. Ouvindo os testemunhos. Estudando a palavra. E das experiências, irmãos, que a gente tem, passa muito rápido. Quando vai ver, já foi. É igual um relógio de oração que a gente tem na igreja, 24 horas de oração. Sempre a gente tem esse relógio lá. Quando vai ver, já foi. Está sendo muito pouco pegar 1 hora de oração. Tem que ser 2, 3 horas, porque se você vai para a igreja, ora ali, daqui a pouco já passou muito rápido. Mas é uma bênção, vale a pena. Vale a pena. Amém? E o meu desejo, irmãos, que eu creio que também esse é o desejo do Senhor, que nós vamos viver o evangelho que vai muito além da teoria. Um evangelho prático. E se for para a gente olhar para a nossa sociedade, se for para a gente olhar, né, para essa cidade aqui, com certeza, existem muitas oportunidades. Existem aí várias oportunidades e pessoas que precisam receber Jesus em nome de Jesus. Amém? Nós não devemos ter vergonha,
Nós devemos simplesmente fazer. Como vai ser, não sei. Aproveite aí os hospitais. Você que tem esse chamado, dê esse primeiro passo. Na área capelania prisional, sei lá, dê este passo. Na empresa, na escola, dê este passo. Aproveite. Quando eu fazia faculdade lá de psicologia, sempre nos intervalos tinha uma sala lá que era vago. Aí eu ia lá na direção e pedi autorização. Eu posso reunir o pessoal lá na hora do intervalo? E ali tinha moças que iam, participavam daquele devocional. Era uma oportunidade de orar pela vida delas. Elas choravam. Era um negócio assim maravilhoso, irmãos. Nós não podemos perder as oportunidades, amém? No nome de Jesus. E eu vou orar para que os irmãos, e para que eu também, para que todos nós, venhamos cada vez mais se envolver com as pessoas nesse sentido. Lembrando nesse ponto, nós não podemos atender tudo aqui que elas estão, precisando, talvez para aquele exato momento, mas nós temos algo que o mundo não tem e que nós devemos oferecer para elas, que é uma palavra, no nome de Jesus. Pode ser que talvez tenha alguém que fale assim, pastor, eu não sou muito estudado, eu não sei pregar, na verdade eu tenho até vergonha, mas Deus pode te usar de uma outra maneira, sabia? Talvez você não saiba como explanar a palavra, mas Deus pode te usar através do seu testemunho, através de um versículo que você entrega para alguém, através de uma Bíblia, sei lá, através de um vídeo que você compartilha para aquela pessoa. Deus pode te usar de alguma forma ou de outra. Se você falar assim, Senhor, como eu falei, como o pastor Leandro falou, como tantos irmãos aqui falaram, olha, eis-me aqui, me envia, amados, se prepare, porque Deus vai enviar, amém? Se você que está aí na sua casa, você criar coragem e falar assim, olha, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti. Deus vai te usar de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Você que está na sua casa, nessa noite, fala isso para o Senhor. Dobre os seus joelhos no seu quarto e fala assim, Senhor, eu quero ir além. Eu cansei de ficar indo para a igreja, de ficar ali só sentado, só ouvindo os louvores, só ouvindo a palavra. Eu quero ir além. Eu quero levar pessoas para Jesus. Se você falar sim ao chamado de Deus, se prepare. Ele vai te chamar e não se preocupe porque Ele vai capacitar você. E você vai ser muito usado por Deus. Mas para isso, tenha uma vida de oração. Para isso, seja cheio do Espírito Santo. Deus vai te usar de uma forma extraordinária. E para os irmãos que estão aqui na igreja também. Amém? Eu quero orar, meus amados. Se tem alguém que nessa noite, que sente na sua vida que precisa dar mais um passo prático, que quer receber, sabe, essa ousadia que vem do alto, a ousadia do Espírito Santo. Lembre-se do que aconteceu aqui com Pedro. Eles foram revestidos com o Espírito Santo de poder. Para aquele que estava negando, agora já estava decidido a morrer por amor a Cristo. O que Pedro e João queriam que era ver o circo pegar fogo. Eles não estavam nem ligando por aquilo que queriam falar deles. Eles queriam falar de Jesus. E eles não perdiam a oportunidade, porque quando eles foram questionados, Pedrão aqui, ele deu o que tinha. Ele falou de Jesus, aquele que havia morrido, mas que havia ressuscitado. E tinha um plano na vida deles, e que eles deveriam se converter. Olha só que homem ousado, olha só que ousadia. Eu vou orar aqui, nesse momento. E se você sentir no seu coração que você precisa dar esse passo um pouquinho mais além, e você quer falar sim ao chamado de Deus, eu gostaria que você se levantasse do seu lugar e falasse, olha, Senhor, eis-me aqui. Aí, se você quiser vir aqui à frente, não tem problema, eu vou orar por você. Em nome de Jesus. É tempo
É tempo para isso. O Senhor te chama. E não se preocupe. Não se preocupe. Não tenha medo. Aquele que te chama, ele é fiel. Ele vai colocar os recursos na sua mão. Pode ficar tranquilo. Ele vai te capacitar. Ele vai te derramar graça. Graça. Você, tipo assim, você vai além das suas forças. É a unção de Deus sobre a sua vida que você vai desenvolver a missão além. Tipo assim, você vai além. Teve um dia que um pastor aí me perguntou, falou assim para mim, assim, pastor, como que você consegue colocar vídeo lá no YouTube todo dia? Porque assim, uma coisa é em vez em quando, né? Mas todo dia. Eu falei para ele assim, meu irmão, é o chamado. Porque de mim mesmo, para começar, a nossa carne, ela não quer ter compromisso, não. Ainda mais de levantar cedo. É o chamado. É o chamado, meus amados, que esteja uma pessoa assistindo do outro lado, mas é o chamado. Ele vai além dos resultados, além daquilo que a gente possa ver. Quando o Senhor chama, Ele vai nos capacitando em nome de Jesus. Quando você começar a passar, andar sobre as águas, o Senhor vai te segurar. Naqueles momentos de desânimo, Deus vai levantar você pelas mãos novamente. Porque aquele que te chamou vai te sustentar até o fim, em nome de Jesus. Amém? Eu vou começar a orar. Já temos aí 3 pessoas que já se levantaram. E se você se sentiu incomodado com essa mensagem, enquanto eu estiver orando, você vem aqui à frente com a permissão do pastor Leandro. Eu até gostaria que o pastor Leandro viesse aqui também. E a gente vai orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Ó Deus, aqui nós estamos nessa noite, ó Pai. E eu quero agradecer a Ti por este primeiro congresso de missões aqui nesta querida, amada igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, colocou este tema, este congresso, ó Deus, no coração do pastor Leandro, em todo o conselho, em toda a liderança. Eu creio, ó Deus, que algo já começou a acontecer aqui na Tua igreja, Senhor, que é esse despertamento. É que os irmãos, ó Deus, querem, Pai, ir além, ó Deus, daquilo que eles já estão fazendo, ó Deus. E eu peço, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo venha convencer, venha chamar aqueles a quem o Senhor escolheu, Pai, para participarem, para serem ativos nesta grande seara, Senhor. O campo é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas nessa noite aqui, ó Deus, alguns irmãos vieram aqui à frente, Senhor. Irmãos que estão queimando no coração o desejo de ir além. E eu peço, Pai, sobre a vida desses irmãos, que o Senhor, Pai, venha confirmar esse chamado. Que o Senhor, ó Deus, venha colocar os recursos, ó Deus, nas mãos dos irmãos. Que os irmãos, ó Deus, jamais venham desanimar e retroceder no chamado do Senhor. Porque o Senhor é fiel. E eu peço a Deus para que o Senhor dê vidas a esses irmãos. Vidas, ó Deus, para que eles possam ministrar. Vidas, ó Deus, como esse aqui, ó, esse coxo de nascença. Vidas, ó Deus, que talvez a sociedade não quer mais. Talvez a sociedade já rejeitou há muito tempo e até mesmo a própria família. Coloca pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, nessas vidas, ó Pai. Pessoas que vão ser curadas, pessoas que vão ser levantadas do chão, pessoas que vão para casa, pessoas, ó Deus, que vão a alegria do Senhor, pessoas que vão louvar o Teu nome, dos frutos que o Senhor vai, em nome de Jesus, conferir a esses irmãos. E a Tua palavra nos diz, ó Deus, que se nós permanecermos em Ti, nós iremos dar muitos frutos, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Que o Senhor, Pai, esteja cuidando, abençoando cada irmã, cada irmão que veio aqui à frente, que sentir, ó Deus, esse desejo no coração, Pai, de ir além. E que o Senhor, Pai, esteja surpreendendo esses irmãos, usando eles com todas os seus dons e talentos, com todos os seus defeitos ou coisas maravilhosas que eles podem fazer, mas que o Senhor possa estar usando eles de uma forma sobrenatural, assim como o Senhor usou Pedro e João, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados.
Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe ricamente os irmãos nesta igreja, neste congresso que está apenas acontecendo hoje. Hoje é o primeiro dia. E você que está em casa aí, não perca amanhã, depois da manhã e até domingo, porque será também dias abençoados em que o Espírito Santo estará falando aqui na igreja. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez o pastor Leandro. Muito obrigado pelo convite, viu? E Deus abençoe toda a liderança. E em uma outra oportunidade nós iremos voltar aqui novamente em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome da Secretaria de Missões da nossa igreja, queria entregar essa singela lembrança. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Em nome de Jesus, sua esposa, o filhinho, né? Daniel, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Um abraço lá para os irmãos do nosso presbitério, né? Pessoal de Areado, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.